Olá pessoal, eu sou Letícia Lassi e hoje eu estou direto de Annecy para falar do Festival Internacional de Animação aqui na cidade do sul da França. Eu escolhi mesmo com vento, com barulho, falar aqui fora da sacada do hotel para mostrar para vocês a ambientação do festival, com a montanha e o lago atrás, para vocês sentirem um pouco do que é esse festival, porque esse cenário lindo aqui faz parte dessa ambientação incrível que é essa experiência. E eu quero compartilhar um resumo do que eu vi por aqui, principalmente de como esse festival é diferente dos outros que eu já cobri. Primeiro, eu quero falar do filme que eu vi logo quando eu cheguei aqui, que é um filme que foi muito esperado por mim, porque durou 15 anos entre o último longa-metragem do diretor até sair esse. Ele não tem data nem previsão para chegar no Brasil ainda, infelizmente, mas é o diretor de Mary e Max, uma amizade diferente. É o único longa-metragem que o diretor fez, mas ele se tornou muito famoso num circuito mais alternativo, de pessoas que gostam de animação de uma forma diferente, se chamando de uma animação mais adulta, porque falava de uma amizade de uma menina de 9 anos com um adulto que tinha a síndrome de Asperger, que é um filme triste, tocante, e o filme novo dele, que se chama Memórias de um Caracol, ou Memoir of a Snail, tem a mesma força emotiva e a mesma emoção assim, tragicômica. Adam Elliott é australiano, esse filme é independente. Ele, quando apresentou o filme, falou que o filme é todo feito à mão, os efeitos de fogo é feito com celofane, as lágrimas é feito com lubrificante sexual. Então, assim, ele foi feito nos detalhes, e essa história não é somente um filme que é muito bonito visualmente, porque é feito em stop motion, é feito com a massa de modelar, mas também porque tem uma história bastante tocante, e a narrativa dele é uma narrativa totalmente diferente do que a gente está acostumado a assistir a animação. É uma narrativa bem mais dark, como a gente poderia dizer, é um humor obscuro, é aquele humor que ri da tragédia, e esse filme conta a vida de dois irmãos, a Grace e o Gilbert, que são irmãos gêmeos, e como a vida dele desde o nascimento foi uma tragédia, infelicidade e só coisas que aconteciam umas atrás da outra, mas eles conseguiam nesses pequenos momentos tirar coisas boas, e essa união deles fazia com que eles superassem muitas das coisas que eles iam encontrando de obstáculos pelo caminho, até que eles se separam definitivamente. E muito da conversa e narração do filme são as cartas. Como no primeiro filme, que tinham cartas, eles trocam entre si, contando como é que está sendo a vida deles. O filme ele é narrado pela Sarah Snook, do Succession, e o Gilbert ele é vivido pelo Cody Smith McPhee, que fez Ataque dos Cães, o garoto que era meio psicopata. E esse filme, ele é aquele, como a gente diz, é doce melancólico, ele é um doce amargo, ele tem traços porque ele é narrado na voz da Grace, contando as suas memórias para aqueles que foram sempre seus melhores amigos, e a sua preferida, que é a Sylvia, que é um caracol, que ele tem porque ele passou toda a sua infância meio sozinha. Então, assim, é aquele filme que aperta o coração, te faz rir em momentos icônicos, assim, eu gosto muito dessa mistura entre a comédia e a tragédia, e é um filme que realmente se sobressai de muitos filmes que eu vi esse ano. Ele entra na minha lista de preferidos dos filmes do ano já, assim, no meio do ano. Não tem muitos filmes ainda nessa lista, mas ele já marcou o seu lugar. E dando continuação ao que o que eu pude assistir aqui no festival, teve a primeira apresentação num grande público de algumas cenas do O Robô Selvagem, que é The Wild Robot, da DreamWorks, o novo filme do Chris Sanders. Chris Sanders, que já foi nomeado 3 vezes ao Oscar com o filme Lilo e Stitch, Os Cruz e também o Como Treinar o Seu Dragão. E ele, aqui em entrevista pra gente, ele falou que esse é um dos filmes que ele realmente vai fazer uma marca na sua carreira, que tem uma tecnologia completamente avançada e diferente do que ele já utilizou nos outros filmes, e a gente realmente vê, pelo que foi mostrado os 20 primeiros minutos do filme, e depois uma outra cena do filme, porque eles ainda não acabaram de passar todas as camadas, todos os níveis de tecnologia, depois dos desenhos, passando pelo CG, né, o CGI, e eles apresentaram aqui também um painel com a equipe técnica, explicando cada detalhe do que eles fizeram, com tons de natureza. E para vocês terem uma ideia, eles compartilharam, né, deram pra gente uma arte do filme
que eu vou mostrar pra vocês, você vai ver que são lindas, olha. Maravilhosa. É um dos filmes mais esperados desse ano. Grande concorrente aí para buscar o Oscar de melhor filme de animação. Eu tô até com um brochezinho que eu ganhei aqui do Rox. O Rox, que é um robô que acaba sendo perdido, ele é um robô que ajuda os seres humanos, ele acaba sendo extraviado e cai numa floresta e ele tem que aprender a lidar com o ambiente hostil dos animais que não sabem o que é aquele robô, que para eles é um monstro. E o Royce ele é vivido pela Lupita Nyong'o e o Fini, que acaba sendo uma das figuras ali, a raposa, que se interessa, acaba sendo um companheiro para Royce, é vivido pelo Pedro Pascal. Esse filme ele promete muito, os primeiros 20 minutos foram encantadores, é um filme tocante também, tanto lindamente visual quanto a história eu não vi ainda, mas espero que também seja tanto quanto visual. O Chris Sanders, ele compartilhou com a gente que ele, quando ouve as pessoas falarem, o seu filme é lindo, ele acha que é porque o visual ultrapassou a história e ele não quer ouvir sobre isso, ele quer que a história realmente seja um fato tanto marcante quanto o visual do filme. E assim, eu também espero. E o mais interessante do Festival de Annecy é que não é somente uma apresentação de filmes, muitas pessoas que trabalham na área vêm para cá, muitos estudantes de animação vêm para cá porque tem muitos painéis interessantes explicando detalhe por detalhe de projetos de animação, de como eles são feitos, desde as técnicas mais avançadas nos Estados Unidos até as técnicas como do filme do Adam Wellett, independente, que é todo feito à mão e fotografia após fotografia, imagem após imagem. Aqui do lado tem um pequeno museu da história do cinema de animação, que eu fui conferir também. Vou colocar algumas imagens disponíveis para vocês. E eu também visitei uma pequena exposição do Wallace & Gromit e eu vou compartilhar um trechinho de uma das apresentações de um dos animadores falando como é que eles fazem a montagem e a troca de rosto do Wallace. Wallace here has a full clay face, okay? And that's why I brought you today a sculpted head. These are used in my department to do the mouth shapes, like this one, the KRN. So only for Wallace, we have 12 different basic mouth shapes for the different phonetics, and every single one is made with these 5 different pieces that are the top teeth, the bottom teeth, the back of the mouth, the tongue, and the happy sausage smiley face. Okay? So for doing that, we start with the top teeth plate that has a little indent to slide it in that keeps everything in position. Okay? So once you replace one mouth to another, these plates allows you to hold it in position every single time. Otherwise, the mouth will be a bit wonky, and that's a bit not on model. Once you're happy, the animator still has to blend in the shape of the mouth on the head. That's why the head is covered in a thin layer of clay. With the help of a sculpting tool, you can just go around the edges and blend in until it looks good. Sometimes clay attracts some dust or dirt, there's no problem, you just use a little baby wipe and wipe it out. So after the skin routine is lovely, now we're ready to realign the eyes, okay? Yeah, of course, Wallace is looking good always. Then you maybe need to change the eye line, so we use one of those, the eye tool, going through the pupil of the character, and then that allows us to rearrange the look of it. And then when you're happy, Espero que vocês tenham gostado dessa pequena apresentação. É muito legal que muitas coisas a gente respira animação e pessoas realmente apaixonadas por essa técnica de fazer filmes, de filmagem, que é excelente. E aí eu vou falar um pouco do ambiente do festival, que é diferente de todos os festivais que eu já tive. A primeira coisa que me chamou extremamente a atenção é que aqui você tem que entrar até 10 minutos antes do filme, não sendo permitido entrar depois desse horário, e então você é convidado a chegar 30 minutos antes. E para ter esse tempo ali, o que você faz na sala durante esse momento? As pessoas jogam aviãozinhos na sala, na tela no telão, né, versus o telão, e quando você consegue acertar o telão, as pessoas batem palma efusivamente. E quando você entra, eles compartilham um papel com você, eles dão para você fazer, que tem a marca do aviãozinho. Por exemplo, eu guardei aqui, que eu não usei, o do robô selvagem, o Le Robot Sauvage, em francês. E aí o papel, se vocês forem verem, tem o traço para você dobrar, explicando como você faz o seu avião, para você jogar lá no telão, porque é como se fosse assim, uma tradição do festival. Eu compartilhei alguns vídeos nas minhas redes sociais jogando esse avião, às vezes a gente acerta as pessoas, mas todo mundo leva na boa, e durante o filme ninguém faz isso, todo mundo respeita, é só antes do filme. E também antes do filme, cada vez que aparece um coelho na tela, e no trailer do festival sempre aparece, as pessoas gritam lapin, que é coelho em francês, e além disso, cada vez que é o início da sessão, as pessoas fazem barulhinho com a boca, como
Eles fazem mais alto, não sei como fazer, mas quando é muita gente uníssono fazendo o mesmo som, dá uma sensação assim de divertido, de brincadeira. E eu acho assim, isso é maravilhoso, porque parece que todo mundo está aqui com o mesmo objetivo, que é se divertir, que é vir aqui ver os filmes de animação, mesmo que a animação não seja só para criança, a gente sabe. E são coisas assim maravilhosas. A DreamWorks ela tá festejando 30 anos, né, do estúdio. Então teve uma apresentação de como treinar o seu dragão no parque aberto, com um show de luzes, de drones, comemorando e fazendo as características dos personagens. Então assim, teve bastante coisa bem específica desse festival e que eu adorei conhecer. Eu acho a cidade linda e cada ponto eu também participei de uma sessão de curta-metragem competição. Eu ia falar rapidamente porque não é longa-metragem. Tem ideias ótimas, tem ideias não tanto ótimas, mas assim, parece que aqui é tanto um celeiro como uma grande escola, que você vai ver animações super sofisticadas como o Robô Selvagem, como animações feitas à mão, como ateliês, pessoas que trabalham com animação e pessoas que estão começando na animação a partir de curta-metragem. Eu não sei com vocês quais são as suas expectativas para as premiações desse ano, qual é a melhor animação desse ano. Você acha que quem tem chance? O Grande Robô Selvagem, a gente tem Divertidamente 2 chegando. Então, o que você acha? Será que o Grande Robô Selvagem, quer dizer, o Robô Selvagem ou Memórias de um Caracol tem chance de chegar ao Oscar? Deixa aqui no comentário o que você pensa e também se você tem alguma pergunta sobre o festival. Eu adorei estar aqui, adorei participar. Talvez eu volte mais vezes e tem sido uma grande, enorme prazer compartilhar festivais com vocês. Até o próximo vídeo.